Olá, bem-vindo ao canal Tática Econômica. Eu sou Felipe Oliveira e hoje apresentarei para você o relatório semanal dos principais eventos econômicos dessa última semana. Tivemos informações muito interessantes, a inflação da China, por exemplo, o livro bege nos Estados Unidos, que é muito relevante para o Fed tomar decisões. No Brasil tivemos a prévia do PIB, que é o IBC-BR. Vou explicar todos esses e muitos outros para você aqui de forma rápida, para que você saiba o que aconteceu ao longo dessa semana. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto então, começando aqui com a China, com as exportações e as importações. As exportações chinesas, a expectativa era que atingisse 6%, o anterior foi 4,4%, mas dessa vez veio bem acima da projeção, atingindo aí 8,3%. A China está exportando pra caramba. Nós sabemos que a China está numa condição complicada, tanto com a guerra comercial contra os Estados Unidos, como também na questão do consumo interno. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando só sobre a China, que eu até já expliquei um pouco no outro vídeo. Se você não assistiu, assista esse vídeo. É uma análise do quanto o Fed consegue influenciar o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo todo. E nele eu citei alguns pontos da China, porém eu vou trazer algo mais aprofundado, mais focado nos próximos vídeos. Um fator relevante a se observar é que quando o consumo interno é fraco, o país tende a exportar com preço mais barato. Muitas das inundações de produtos chineses pelo mundo todo é justamente pelo consumo interno mais enfraquecido. E um consumo mais enfraquecido reduz a produção, reduz a necessidade de mão de obra e coloca em risco toda a economia de um país. Por isso nós vemos várias notícias explicando que o Partido Comunista Chinês está criando métodos e meios de incentivar o consumo dentro da China. A China já vem carregando esse problema já tem um tempo. Tanto que nós podemos ver também outro dado que foi divulgado na segunda-feira dessa semana, que foi a balança comercial chinesa. Como nós podemos ver aí no gráfico, desde meados de 2015, então aproximadamente 10 anos de gráfico eu coloquei aqui para mostrar para vocês, nós podemos ver um aumento bem nítido a partir aí de 2021, mais ou menos. A balança comercial cada vez maior, ou seja, indicando muito mais exportação do que importação. A China distribuindo o produto para o mundo, tentando liberar aquilo que o mercado interno não dá conta. E, na verdade, não é nem que não dá conta, o mercado interno não quer consumir. Ainda na segunda-feira também tivemos aqui no Brasil, como toda segunda-feira, a liberação do Boletim Focus, que é liberado aí pelo Banco Central, para termos uma noção da análise da expectativa da economia das principais instituições financeiras do país. E nessa semana, como vemos, a expectativa para o IPCA ao fim do ano caiu de 4,80 para 4,72, ou seja, o mercado está esperando uma melhor eficiência na transmissão da taxa de juros para a economia, conseguindo de forma mais eficiente reduzir a nossa inflação. Isso é o que o mercado acredita nesse momento, enquanto que na inflação implícita dos títulos que nós conseguimos ver aí, principalmente nos títulos pré-fixados, né, está aí para a vértice 252, que é daqui a um ano aproximadamente, está em 4,12, enquanto o Boletim Focus mantém para 2026 uma taxa de 4,28 de inflação. Boletim Focus acreditando num cenário pior do que está sendo negociado aí nos títulos pré-fixados no momento. Nosso PIB manteve em 2,16, o câmbio também, o mercado acreditando aí que vai fechar o ano em 5,45, e a nossa Selic estável em 15%. Alguns acreditam que talvez o Copom decida até subir aí um pouquinho mais. Mas nesse momento a grande maioria, a mediana do mercado, está em 15%. O setor de serviços veio na terça-feira com 2,5%, anteriormente estava com 2,9%, é um crescimento aí muito similar com os últimos dados ali pré-pandêmicos. O setor de serviços segue com alguns crescimentos ao longo dos meses aí durante o ano de 2025. Isso é muito bom para a economia como um todo, tá, pessoal? O setor de serviços é educação, saúde, transporte. Quando nós vemos um crescimento nesse indicador, ele está mostrando para nós que o consumo, a demanda está no nível aquecido, e isso é muito positivo para o desenvolvimento como um todo. Isso se tratando do valor anual, no valor mensal, os serviços veio aí com 0,1% de
aumento comparado ao último mês, que veio com 0,2. Então foi abaixo do mês anterior, entretanto, ainda assim, um valor positivo. E aí nós tivemos também o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, da China, mensal e anual. Nós vemos que o mensal aí veio com 0,1%, a projeção era 0,2%, então veio abaixo da projeção. O Índice de Preços ao Consumidor é a inflação, você vai ouvir alguns falando aí em inglês CPI, né, que é na verdade a mesma coisa, só a sigla em inglês. Então uma inflação aí abaixo do esperado no mercado chinês, na economia chinesa. E aí esse dado fica mais doido ainda quando nós vemos no resultado anual, no anual já caiu aí para 0,3 negativo. Então é uma deflação, a China é uma condição de deflação. Isso demonstra o consumo enfraquecido dentro da China. Porque um conceito interessante em economia é que a inflação ela não é ruim. O problema da inflação é quando ela é descontrolada, quando ela é muito grande. Uma inflação controlada é o ideal, porque significa que está havendo crescimento, consumo. O que faz os preços subirem é o consumo, é o poder de compra, é uma economia ativa. Digamos que a inflação é como se fosse a fumaça de uma máquina que está funcionando ali. Enquanto ela está funcionando bem, ela está soltando uma fumaça. Se soltar muita fumaça, não é bom. E se ela não soltar fumaça nenhuma, é pior ainda. Significa que não está funcionando, não está girando. É mais ou menos essa analogia para tentar simplificar, para você compreender de forma simples aí. Então, no caso da deflação, ela é boa quando o resultado é positivo, está muito elevado, e aí você quer que a economia entre em deflação para poder frear aquela inflação elevada, que não é o caso da China. Como nós podemos ver aí, ela já está com deflação desde o mês de março até agora, só teve um mês de que o IPC foi positivo, o mês de julho. Então a economia chinesa sofrendo com o freio do consumo. Vou explicar isso no vídeo da China. E aí tivemos também o IPP, que em inglês o pessoal chama de PPI. O que é o IPP? Índice de Preços ao Produtor. Então é um modo da gente verificar a inflação antes dela chegar na ponta do consumidor. Ele ajuda para termos uma prévia se vai haver inflação ou não, porque se tiver tudo mais caro para o produtor, significa que as coisas vão ficar mais caras na ponta final, que é o consumo. E o PPI chinês já vem mostrando um resultado negativo desde novembro de 2022, como nós podemos ver aí no gráfico, e ele continua negativo, embora ele tenha tocado um fundo ali no mês de agosto deste ano, batendo em 3,6 negativo, e aí ele vem subindo, em setembro bateu 2,9 negativo, e agora ele bateu 2,3 negativo. É uma subida, mas ainda num resultado negativo, demonstrando talvez os incentivos econômicos de consumo tenha segurado um pouco essa deflação na produção? Pode ser. A gente vai analisar isso com mais detalhes no outro vídeo sobre a China. Depois de um relatório desse daqui, com certeza o like é o mínimo que eu mereço, não é não? Dá um baita trabalho essa produção, não dá não? Eu mereço pelo menos uma inscrição e um like. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, ó, poxa, gostei, pô, não gostei disso, pô, isso daqui, mas o que significa isso? Eu vou responder tudo com o maior carinho, tá bom? Na quarta-feira nós tivemos vendas de varejo aqui no Brasil, né? Vendas no varejo, mensal e anual. O mensal vindo aí com 0,2 cravado na projeção. E aí também tivemos o fluxo cambial estrangeiro, que fechou o mês em 0,738 bi, ou seja, 738 milhões foi o fluxo desse mês. É um fluxo positivo. Quanto mais capital estrangeiro entrar, melhor, porque ajuda a reduzir o nosso câmbio. Significa que a gringa está acreditando e está investindo no nosso país. É um bom sinal, mas é lógico, né? Esse é só o retrato do mês. O mês foi positivo. Se nós olharmos, por exemplo, não é nem o retrato do mês, perdão, é o retrato da semana. Se nós olharmos a semana passada, por exemplo, ficou negativo em 1 bilhão. Somando aqui o resultado anual, nós estamos com saldo negativo em 16 bilhões de dólares. Muito dinheiro saiu já do nosso país. E não podemos deixar de falar do livro Beige Book, famoso Beige Book, foi divulgado aí na quarta-feira. Esse livro, para quem não sabe, o Banco Central Americano, o Fed, ele tem distritos com instituições regionais do Banco Central que fazem um levantamento de cada distrito.
Cada distrito aí tem alguns estados dentro dele e ele acompanha a economia daquela região especificamente. É um modo de monitorar a economia de acordo com a localização. Ao invés de apenas absorver o dado geral da nação inteira, o Fed ele tem essa análise mais regional de acordo com a demanda de cada local, como está a produção, como está o mercado de trabalho de cada região dos Estados Unidos, no caso 12 regiões, como ele dividiu os distritos. Eles conseguem verificar até mesmo inflações de acordo com a região, mercado de trabalho de acordo com a região, é um modo mais detalhista de observar como está a economia do país. Então, de forma resumida, o livro bege trouxe aí que a inflação está cada vez menor, alguns distritos já conseguem perceber essa redução da inflação, o mercado de trabalho já não tem criado mais vagas em algumas regiões. Em outras palavras, ele aparentemente demonstra que a economia americana está sentindo a pressão dos juros elevados. Pode ser que ele favoreça o corte da taxa de juros aí na próxima reunião do FONC. Na quinta-feira, nós tivemos o IBCBR, que é um indicador que tenta prever ali o PIB do país. O resultado mensal veio aí com 0,40, elevando o total do ano para 2,57%. É claro, é só uma prévia, não quer dizer que esse é o PIB correto, é uma prévia ali, está tentando prever quanto será o nosso crescimento. Se observarmos aí, por exemplo, o Boletim Focus acredita em 2,16 cravado para o fim desse ano. E na sexta-feira, dia 17, nós tivemos a inflação na zona do euro, na Europa, aí, na maior parte da Europa, subiu um pouquinho comparado ao mês passado, que estava dentro da meta do Banco Central Europeu, em 2%, dessa vez veio em 2,2%, com um aumento considerável no core, no núcleo da inflação, que era aí 2,3, a projeção, e ele atingiu 2,4. O núcleo sempre desconta algumas coisas que sofrem variações sazonais. Então o núcleo ele foca mais naqueles produtos que de fato podem expressar claramente uma inflação fora de sazonalidade, demonstrando não só um efeito de época, mas sim uma elevação de preço fora do comum, fora do ordinário ali. Então uma pequena elevação, mas já sai um pouquinho ali da meta dos 2%, que estava até agora muito estável. A inflação na Europa segue tranquila e calma. E aí, para fechar, tivemos o IGP-10. Aqui do Brasil, é outro índice de inflação, não o nosso IPCA. O IGP-10, diferente do IPCA, que é medido pelo IBGE, o IGP é medido pela FGV e ele acompanha toda a cadeia produtiva, enquanto o IPCA acompanha somente o consumo das famílias de 1 a 40 salários mínimos. O IGP já observa toda a cadeia produtiva, inclusive os preços no atacado, então os produtores, o preço dos insumos, medindo a variação da inflação dessa maneira. Ele mede a inflação do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do nosso mês, para pegar diferentes momentos do mês e diferentes valores automaticamente. Ele acaba sendo mais sensível à oscilação do câmbio, por exemplo. E o nosso IGP-10 veio em 0,1 neste mês, abaixo do mês anterior de 0,2, fazendo o apanhado aí de todo o resultado de todos os meses até agora. O ano de 2025, o IGP-10 acumula uma queda de 0,98, olha só, uma deflação nesse índice de inflação, até o momento e especificamente neste ano de 2025. E é isso, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa análise dessa semana. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer elogio também, feedback, eu recebo com o maior carinho, pode colocar aqui nos comentários. Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever nesse canal. Nosso objetivo é trazer cada vez mais claridade para os assuntos de economia que vivem na obscuridade no nosso país, infelizmente influenciando e levando muitas pessoas a terem conclusões completamente equivocadas de como funciona a economia. Não é à toa que existe o curso de Ciências Econômicas, é uma ciência avançada, um conhecimento com estudos, com técnicas aplicadas para melhorar, para dificultar, para facilitar. A economia ela funciona, ela tem uma lógica por trás dela, e se nós tivermos o conhecimento, nós vamos saber empenhar de uma maneira muito favorável para os nossos investimentos, para a nossa vida pessoal, enfim, é um crescimento para você, para mim, para todos nós. Então não deixa de se inscrever, não deixa de curtir. É isso aí, muito obrigado. Tática Econômica, Deus te abençoe.